Bom dia, segunda-feira. Nossa live espiritual está começando. Pega caneta, papel e já iniciaremos aqui com a seguinte frase. Gente, olha só. Uma mente cativa não tem liberdade. Uma mente cativa não consegue decidir. Olha só. Bom dia, Pam. Bom dia, Camila, Suzy. Olha só, gente. Nós precisamos entender uma coisa, que a nossa liberdade, ela vem de uma mente que realmente está buscando mudanças. A nossa liberdade em Cristo Jesus, ela vem não de uma mente cativa, mas de uma mente aberta no sentido de buscar a verdade. Então, a importância de nós procurarmos, de nós buscarmos a verdade, a realização, né? A concretização das coisas espirituais e não as coisas do mundo. Manda esse link já para algumas pessoas, já convida, já manda o aviãozinho para que nós possamos estar aqui juntos nesse dia para falar sobre esse tema tão importante. Eu tenho algumas anotações aqui que eu trouxe para vocês, então pega a caneta, pega papel para você anotar alguns versículos que eu vou citar durante essa live, combinado? Uma excelente segunda-feira para você. Já iniciamos agosto, gente. Já estamos no mês de agosto. Meu Deus do céu, passa muito rápido, né? Porém, ainda dá tempo de fazer muita coisa. Dá tempo de você mudar a sua vida. Dá tempo de mudar tudo. Dá tempo de você aprofundar e ir para águas mais profundas no teu campo espiritual. Mas não só no campo espiritual, em todas as áreas da sua vida. Lembrando que nós somos espírito, alma e corpo, tá? E lembrando que nós temos aí, chegando a nossa imersão SSB, Espírito, Alma e Corpo, uma imersão de 3 dias para você, vai ser extraordinário. Vamos lá, iniciando agora, a aguinha aqui já do lado, né? Deixa só eu anotar aqui para vocês, marcar aqui uma anotação que eu fiz, deixa eu só finalizar isso aqui, espera só um pouquinho, e eu vou já abrir aqui para vocês. Olha só. O que é importante nós entendermos? Uma mente cativa, ela não progride. Uma mente cativa, ela não vai adiante. E eu quero citar para vocês vários versículos aqui, tá? Vários versículos que serão embasados, que embasam essa minha fala. Então, olha só, deixa eu pegar aqui para vocês a frase de hoje, já vou até colocar aqui para vocês o tema nosso da live hoje. Olha só, a mente cativa não tem poder de escolha. A mente cativa não tem poder de escolha. Essa inclusive vai ser a nossa frase. Deixa eu colocar aqui. Anice, credo, você tá falando um negócio desse. Gente, eu tô falando sério. Ó, vou deixar aqui fixado no comentário para você o tema da nossa live de hoje. Depois eu vou deixar essa frase também para vocês com uma pequena reflexão. Mas olha só, o que eu quero dizer com isso? Eu estava buscando na Bíblia algumas passagens que falam justamente sobre isso, sobre essa mentalidade cativa, essa mentalidade prisioneira, essa mentalidade que impede você de escolher com a liberdade de filhos de Deus. Então, Alice, eu preciso que tem mais pessoas que precisam ouvir isso que você está falando, então você copia. Já manda esse aviãozinho agora, ou então copia o link da live, manda para a pessoa no WhatsApp. Fala para ela, você precisa assistir essa live. Você precisa assistir essa live porque tem pessoas prisioneiras. E uma mente cativa, ela aprisiona muito mais do que qualquer grade. Uma mente cativa, ela aprisiona muito mais do que qualquer grade. Por quê? Porque ela aprisiona o corpo, a alma e o espírito. Uma mente, uma vez cativa, a pessoa fica prisioneira fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E eu gosto muito de Romanos 12:2, que diz assim, não vos conformeis com esse século ou com esse tempo, mas transformai-vos. Isso está lá em Romanos 12:2. Como que eu vou me transformar? Pela renovação da vossa mente. Gente, isso é a palavra de Deus. Ou seja, Deus está dizendo para você, meu amigo, minha amiga que está aqui, se você não mudar a tua mentalidade, você não vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque eu estou dizendo, né? São Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos, e isso é a palavra de Deus, não vos conformeis com esse século.
Gente, nós estamos vivendo num século, e isso foi lá, mas é atual. Olha o século que nós estamos vivendo. Mentes cativas, pessoas com a mentalidade cativa, que estão vivendo como robôs. Esses dias eu estava vendo com meu filho aquele negócio de farmar aura. Eu não sabia nem o que era isso, gente. Eu falei, o que é isso? Aí o meu filho foi me explicar essa bobagem de jovens com a mentalidade cativa, de crianças e pais que permitem que os filhos façam isso. Com a mentalidade cativa, por um modismo, por uma necessidade de aprovação, uma necessidade de ser amado, uma necessidade de se sentir pertencente, fazendo coisa absurda. Então, o que São Paulo está dizendo aqui na carta, né, aos Romanos? Não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com esse tempo, não vos conformeis com o que está acontecendo aqui no nosso ambiente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, Deus está dizendo, através de São Paulo, se você não mudar a sua mentalidade, se você continuar pensando desse jeito, se você ficar igual gado, que faz aquilo que foi ensinado a fazer, e se você não pensar por si próprio, segundo a luz do Espírito Santo, você vai continuar cativo. Cativo de quem? Cativo de modismo, cativo de Satanás, cativo de um mundo que está todo virado do avesso. Uma mentalidade absurda, cativa na política, na igreja, não é? Cativa na família. Ah, eu faço isso porque todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é único. Você é única. Ai, Miss, mas se eu não for assim, as pessoas não vão gostar de mim. Então vai tratar essa rejeição. Vai tratar essa rejeição. Se você está fazendo as coisas para agradar pessoas e não a Deus, você precisa de tratar essa rejeição. Você merece tratar essa rejeição. Se você está vivendo de acordo com a lei dos homens e não de acordo com a lei de Deus, você merece tratar a tua rejeição. Enquanto você estiver com a mentalidade cativa, presa, querendo ser amado, amada, querendo ser pertencente, querendo ser importante para os homens, para as pessoas no mundo e não para Deus, você vai estar cativo. E uma mente cativa aprisiona mais do que qualquer grade. Tem pessoa livre, muito mais livre dentro de cadeia do que pessoas que se dizem livres aqui fora. Uma mentalidade cativa não tem poder de escolha, ela escolhe segundo o que os outros escolhem. Ela escolhe porque convém escolher. Ela não tem autoridade, ela não tem posicionamento para falar assim, eu vou escolher fazer isso porque isso é o certo fazer. Quantas pessoas que estão fazendo errado achando que é certo, falando que é certo? Desde quando o pecado deixou de ser pecado? Desde quando o errado passou a ser certo? E é isso que os pais têm ensinado para os filhos. Eu olho, eu errei muito na educação dos meus filhos. Errei muito, porque eu fui uma mãe muito rigorosa. Mas quando eu olho, eu falo, eu não errei em ter ensinado a palavra de Deus. Se querem seguir é outra coisa. Mas eu não errei fazendo aquilo que Deus me ordenou fazer. Eu errei pelo excesso. Isso eu errei mesmo. Eu era muito severa, eu punia, eu batia, eu brigava, eu não tinha inteligência emocional. Mas eu não errei ao fazer meus filhos seguirem aquilo que é certo. Se seguem, eu eduquei. Eu fiz a minha parte. Isso vai ser cobrado de mim quando eu estiver lá diante de Deus. Então, parar com essa mentalidade de pobre. Por quê? Porque se eu não curar minhas fraturas emocionais, se você não curar suas fraturas emocionais, você vai viver à mercê das pessoas. Você vai fazer o que as pessoas querem. Por quê? Porque eu não quero ser rejeitado, porque você não quer ser rejeitado, porque você não quer ser abandonado, porque você, o que os outros vão pensar de mim. É isso que você vai viver. Para de viver segundo os padrões do mundo, você tem que viver segundo os padrões de Deus. Eu fui chamado de freirinha, eu fui chamado de, você é louca, você vai na missa todo dia, não tem problema. O que é loucura para o mundo não é para Deus. Eu não estou aqui para servir o mundo, eu estou aqui para servir a Deus. E se Deus me mandar eu para a missa 10 vezes no dia, eu vou. Por quê? Porque eu tenho minha identidade sarada em Cristo. Porque eu sei quem eu sou. E diante dele,
Eu sou suficiente. Diante de Deus, você é suficiente. Se você não se acha suficiente diante dos homens, diante do mundo, é porque você tem uma fratura emocional para ser curada. Porque diante de Deus você é mais do que suficiente. Ele te ama com teus erros, com seus defeitos, ele quer que você caminhe. Então, olha só, gente, não vos conformeis. A sua mente está cativa. Se estiver cativo, você não tem poder de escolher. Anice, como escolher? Olha só, eu vou falar para vocês algo que é assim extraordinário. O poder de escolha diante, né, que Jesus teve diante do sacrifício da cruz. Ele podia ter escolhido de outra forma? Poderia. Ele era Deus. Ele sofreu? Sofreu. Ele chegou até um momento de dizer assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Isso é poder de escolha. Ele podia escolher não fazer o sacrifício, mas ele escolheu fazer o sacrifício. Quando ele vai para o deserto e o demônio oferece riqueza, oferece isso, tenta ele durante, né, nos 40 dias ali no deserto, ele tinha poder de escolha? Tinha. Ele poderia ter provado para Satanás que ele era Deus, mas ele não precisava provar nada para ninguém, porque ele sabia quem ele era. Como que o demônio tenta Jesus no deserto? Se és mesmo Deus, se és mesmo, lança-te daqui para que os anjos venham te acudir, te socorrer, não te machucar. Sabe por que ele não se lançou? Porque ele sabia quem ele era. E quando você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Quando você tem a tua identidade sarada, curada em Cristo Jesus, você é suficiente e você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa ser diante de Deus. Gente, é lindo isso. É maravilhoso isso. Quando nós olhamos e nós vemos, meu Deus, eu só preciso ser quem eu nasci para ser diante de Deus. Eu não preciso provar nada para ninguém. Só que só uma pessoa curada emocionalmente e espiritualmente, sabendo quem é diante de Deus, consegue fazer isso. Porque senão você vai viver de acordo com as regras do mundo. Esses tempos eu estava pensando, eu quero mais é ir contra mesmo, sabe? Gente, assim, a manada tá indo para lá, eu quero ir pro outro lado mesmo. Eu quero ir pro outro lado. Por quê? Porque eu não sou manada. Eu não sou manada. E você? Como você tem agido? Eu falo porque todo mundo fala, eu faço porque todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é único, única. Você é um indivíduo único. Nem a tua digital é igual a de qualquer outra pessoa. Então olha só, um poder de escolha, a pessoa que tem a liberdade é aquela que, podendo fazer isso, ela faz aquilo que é vontade de Deus. É aquela pessoa que, podendo beber, ela não bebe. Por quê? Porque ela não quer. É aquela pessoa que, podendo usar droga, ela não usa. É aquela pessoa que, podendo fazer tudo o que o mundo oferece, ela não faz. Isso é liberdade, isso é poder de escolha. Mas só quem não tem a mente cativa consegue escolher. A luz do Espírito Santo. Gente, é lindo quando eu vejo isso. E eu vou citar para vocês outra passagem da Bíblia que fala dessa liberdade de filhos de Deus. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual a verdade que você não conhece? Quem vive preso à mentira não vive livremente, não escolhe livremente. A pessoa conta uma mentira e aí ela, para sustentar aquela mentira, ela vai contando outra mentira e outra mentira e outra mentira e outra mentira e outra mentira. Ainda em João, eu estou pegando aqui, ó, as anotações que eu fiz aqui no meu computador. Olha só, João. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João também. Aí nós temos o capítulo 8,
No versículo 32 é conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas vou adiante. Nós temos também em Coríntios, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, 10, capítulo 4, versículos de 4 a 5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, o único que nós podemos ser cativos, a nossa mentalidade, é o pensamento de Cristo. Nós só podemos ter uma mente cativa à obediência em Cristo Jesus. Tudo que for fora da obediência é um cativeiro do inimigo. Nós só podemos ser prisioneiros do amor de Deus. Prisioneiros, né? Eu amo, tem uma música linda que chama Prisioneiro do Amor, da irmã Kelly Patrícia. Linda essa música. Não é uma música que era a Santa Teresinha do Menino Jesus que fez a poesia e a irmã Kelly Patrícia musicou. É lindo. Levando cativo todo o pensamento, obediência de Cristo. Nós só devemos obediência a Cristo. Tem pessoas obedecendo homens demais e obedecendo a Deus de menos. Então, os nossos pensamentos são levados cativo a Cristo, ou a nossa vida pode ser conduzida por pensamentos que nos escravizam. Anícia, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que, diante de uma decisão, você tem que decidir à luz do Espírito Santo. E como eu faço isso? Eu vou indagar a Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer? Gente, eu não tomo uma decisão se eu não orar muito em cima disso. Tem decisões que eu tomei esse ano que eu estava orando desde o ano passado. Senhor, é isso que é para fazer? Senhor, é isso que o Senhor espera de mim? É isso que é a tua vontade? Pai, me mostra, me conduz, me revela. E quando Deus revelar, nós temos que obedecer. Porque a mente que é cativa de Satanás, ela não obedece a Cristo. Ela até pede, mas se não for da vontade dela, ela, não, isso aqui, acho que não vou fazer desse jeito, não. E aí entra a desobediência, que é um pecado absurdo. Né? Aliás, foi pela desobediência que Lúcifer foi lançado para o abismo. E talvez nós estejamos aí, né? Talvez você esteja sendo lançado no abismo todos os dias por uma desobediência. Senhor, que faça a sua vontade, só que na hora que Deus manda, faz a sua, você não faz a de Deus. Outra passagem, Romanos 8, capítulo 8, de 5 a 6. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. A inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Ou seja, pessoas que são cativas sexualmente, que são cativas na comida, que são cativas pelos vícios de videogame, de jogos, não é? De bebida, de remédio. Tem pessoas escravizadas. Gente, eu estou falando disso porque eu também fui. Eu era escrava de remédios. Eu tomava tarja preta, tomei tarja preta por muitos anos. Quando eu trabalhei a minha mentalidade, eu parei de tomar remédio. Eu estava prisioneira de remédios tarja pretas até 2018. Isso tem 8 anos. 8 anos atrás eu era cativa. Quantas pessoas cativas de uma sexualidade desregrada? Quantas pessoas cativas por jogos, vamos trazer jogos, bebida, o próprio uso de drogas ilícitas. Quantas pessoas cativas da comida? Quantas pessoas que não conseguem se conter diante de um prato de comida? Eu vi isso outro dia, eu falei, meu Deus do céu, pessoa diante de um banquete, ela cata de tudo um pouco, ela come como se não houvesse amanhã, isso é compulsão. E por que uma pessoa come desmedidamente? Porque ela tem fraturas emocionais e ela tenta compensar. Uma pessoa que come
compulsivamente, que não consegue controlar seus hábitos alimentares, ela tem fraturas emocionais. Enquanto ela não tratar as fraturas emocionais, e aqui eu não estou falando só espiritualmente, eu estou falando emocionalmente, ela não vai parar de comer. Eu tenho clientes que emagreceram 36 quilos, 19 quilos, 26 quilos. Eu tenho um monte de case de sucesso. A Anícia trabalha com emagrecimento? Não. Só que automaticamente, quando as pessoas trabalharam a mente, trabalharam as emoções, fraturas emocionais, elas pararam de comer. Por quê? Porque a comida era uma compensação por aquele vazio que estava dentro. A pessoa vai para algum vício. Todos nós somos viciados emocionalmente, todos. Você tem vício. Meu amigo, minha amiga, eu sinto te dizer, mas você tem vício, eu também. Só que o que acontece? Desde 2018 eu venho trabalhando os meus vícios, eu venho tratando os meus vícios. Eu era viciada em criticar, em gritar com meus filhos. Eu machuquei muito meus filhos. Eu tinha uma mente cativa. Vocês estão entendendo? Olha, o Alisson está dizendo aqui, além da oração, peça ao Espírito Santo para testificar. Exatamente. Gente, a nossa mente, ela é um campo do inimigo trabalhar, se você não cuidar. É onde o inimigo vai semear o joio. E quando ele traz cativo o teu pensamento, a tua mentalidade, ele cativa o teu sentimento. Porque aí, uma mente cativa, ela só pensa coisas ruins, mas ela só sente coisas ruins. Ali em Provérbios também, 23, 7, está dizendo assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. O homem, assim como ele pensa, ele é. Então, se o meu pensamento, se a minha mentalidade é cativa, as coisas do mundo, é assim que eu vou me tornar. Por que os santos conseguiram, não é, chegar nesse grau de santidade, não é? E hoje serve de exemplo para muitas pessoas, porque eles foram trabalhando suas debilidades, suas emoções, suas fragilidades. Mas a primeira coisa é reconhecer que eu sou frágil, que eu sou pequena e que eu preciso de ajuda. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você precisa de ajuda. Eu não conheço uma pessoa na face da terra que não precisa de ajuda. Eu não conheço. Se vocês conhecerem, vocês me apresentem, porque eu não conheço. A pessoa pode até dizer que não precisa de ajuda, mas ela precisa. Nós sempre temos algo para melhorar. Eu tenho. Todos os dias eu busco ser uma pessoa melhor. Todos os dias. Nas minhas fragilidades, nas minhas debilidades. E você? Sabe quem que não muda? Sabe quem acha que não precisa mudar? O orgulhoso. O orgulhoso, ele não precisa mudar. Ele já é bom o suficiente. Essa é a pior pessoa para lidar. Por quê? Porque ela levanta um muro e aí ela não precisa de ajuda. E aí ela não se santifica, ela não se cura, ela não ajuda, ela não se ajuda e ela não ajuda outras pessoas. Porque ela já é boa demais. E essa é a pessoa que mais precisa de ajuda. Nós temos ainda aqui, gente, Gálatas. Vou trazer o último aqui, né? Eu trouxe para vocês aqui 8 passagens bíblicas. Vou trazer mais uma. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo não veio ao mundo, sofreu tudo o que ele sofreu para nos manter cativos. Foi para a liberdade, mas não é a liberdade que o mundo prega. É a liberdade de, podendo escolher o que eu quiser, eu escolho aquilo que vem de Deus. Podendo escolher o que eu quiser. Eu posso beber? Posso, não tem ninguém para me proibir. Sou maior de idade, não é? Eu posso dirigir, pegar uma estrada e dirigir, ao invés no limite máximo de 110, posso dirigir a 150? Posso. Ninguém vai me proibir. Só que a hora que eu fizer, eu vou pagar pelas consequências. Porque eu posso acidentar, eu posso machucar alguém, eu posso ser multado. Agora, eu podendo escolher, eu falo, não, eu vou fazer a escolha certa. O que Jesus faria no meu lugar? Em meus passos, o que faria Jesus?
Essa é a liberdade. É a liberdade de escolha. Eu posso, por exemplo, fui convidado para uma festa. Eu posso não ir? Posso. Mas o que eu faria? De repente essa pessoa me deu a honra de ser convidado, e se eu não vou, eu estou desrespeitando, eu estou desonrando essa pessoa. Então eu vou lá, eu fico um pouquinho, talvez eu não queira ficar até o final da festa. Como aquele que vai numa festa e ele chega lá e vive como se não houvesse amanhã. Já viu aquela pessoa que ela vai na festa, ele é a última a sair, ela bebe todas, ela dá vexame, envergonha os filhos. É uma escolha. Que tipo de liberdade que você quer? Só que essa escolha de uma pessoa que bebe com moderação ou que escolhe não beber, essa é a verdadeira liberdade. Porque o outro ele não controla. O outro ou a outra, né? Porque eu já fui em festa que a mulher estava bêbada. E olha, homem bêbado é vergonhoso, mas mulher é um pouquinho mais desafiador ainda. Vexame para a família, vergonha, desonra. Essa pessoa tem a liberdade? Não. Essa pessoa é viciada e ela não consegue conter o vício. Porque ela não tem medida. O excesso tira a liberdade. O não fazer tira a liberdade. Mas o fazer além tira a liberdade. Vocês entendem? A liberdade, ela é no excesso e também no escasso, né? Naquela não fazer. Conhece pessoa que podendo desfrutar do que há de melhor porque Deus já deu, pessoa vive como se ela fosse um miserável pobre, tudo acha caro, tudo acha difícil, tudo, e a pessoa guarda dinheiro como se ela fosse viver 1000 anos. E não estou dizendo que não precisa, tá? Não estou dizendo que não precisa, tem que ter, ser comedido. Mas tem pessoa que tendo milhões vive como um miserável. Essa pessoa ela é cativa do dinheiro, ela não usufrui daquilo que Deus deu. É uma pessoa que podendo fazer uma caridade ela não faz, porque ela acha que vai fazer falta. Essa pessoa é miserável. Ela é um miserável com dinheiro, mas é miserável. Então, tanto o excesso, o gastar demais, como nunca usufruir, ou comer demais ou não comer, isso não é liberdade, isso é uma mente cativa. Vocês estão entendendo? Então, a diferença de uma pessoa que tem uma liberdade verdadeira em Cristo Jesus. Pessoas fraturadas vão para os extremos. Pessoas fraturadas vão para os extremos. Eu vou citar um exemplo bem simples, meu, né? Não posso dar exemplo dos meus clientes. O meu pai era alcoólatra. Eu fui para um extremo. Eu não me permitia tomar nenhum golinho de vinho, eu não me permitia, eu tinha pavor e eu cobrava de todo mundo que estava no meu entorno. Eu era uma pessoa chata. Por quê? Porque eu fui para um extremo. Como meu pai bebia, eu não queria beber nada. E tem gente que vai para o extremo, aí bebe também. Qual que foi a liberdade que eu consegui? Quando eu curei a fratura emocional, da rejeição, entendi que eu não sou meu pai, que eu não preciso repetir o padrão do meu pai, trabalhei isso em mim emocionalmente e mentalmente. Hoje eu me permito tomar um vinhozinho de vez em quando, mas eu bebo todo dia? Não, eu passo meses. Só que se eu vou num jantar, ou às vezes aqui em casa eu abro um vinhozinho, tomo um pouquinho. Isso é liberdade. Eu podendo beber todos os dias, não bebo. Mas não fui mais pro extremo. Vocês entendem? Tô dando esse exemplo da minha vida, compartilhando com vocês, abrindo meu coração para você entender. Todo extremo revela uma fratura emocional. Todo extremo revela uma fratura emocional. Vou repetir. Todo extremo revela uma fratura emocional. O excesso revela uma fratura emocional. O excesso de comida. Ou não vou comer nada, revela uma fratura emocional. Ou o gasta dinheiro, ou não se permitir usufruir, revela uma fratura emocional.
Anice, como eu cuido disso? Trabalha dentro de um processo de coaching. O que eu conheço que é mais rápido é isso, que foi o que eu fiz. Eu tentei trabalhar isso na terapia anos, não resolveu. Com 10 sessões de coaching resolveu. Por quê? Porque senão eu fico com a minha mente cativa. E aí você acha que tem uma liberdade, mas é uma falsa liberdade. Porque já falei aqui algumas vezes, vou repetir, o demônio conhece as suas fraturas emocionais, ele te viu na infância. E as suas fraturas emocionais da infância estão te impedindo de ser a pessoa que você nasceu para ser agora na fase adulta. E ele vai usar todas as brechas que nós temos lá das fraturas emocionais da infância para nos atacar na fase adulta. Então, espiritualmente é uma brecha para o inimigo. Quantas passagens que eu trouxe para vocês aqui? Quantas passagens que eu trouxe para vocês para explicar espiritualmente aquilo que talvez você está vivendo na sua vida hoje. Agora, adianta tomar consciência? Não. Tem que tomar consciência, não é? Tomar uma decisão e partir para uma ação. Consciência, decisão e ação. Sem isso, você não consegue mudar a sua vida. Consciência, decisão e ação. Ou seja, uma mudança de mentalidade, mas uma mudança de comportamento também. Para que você efetivamente saia de onde você está, dessa mente cativa e tenha a liberdade, o verdadeiro poder de escolha. Isso é a nossa live de hoje. Gente, que coisa, quanta coisa boa, né, que saiu dessa live aqui. Quem aqui está precisando fazer uma mudança? Quem aqui verdadeiramente fala, meu Deus, Anice, eu estou vivendo cativo. Eu estou vivendo cativa em uma área da minha vida. Dá uma sondada no teu coração. Sonda o teu coração. Qual área da sua vida que você está cativo? Que você pensa que tem a liberdade de escolha, o poder de escolha, mas você vinha vivendo como uma manada. Fazendo o que os outros queriam que você fizesse. E não verdadeira liberdade de filho e filha de Deus. Ou quem aqui tem se conformado em viver aquilo que você vem vivendo sem querer mudar? E aí, em Romanos, né, a palavra de Deus diz aqui em Romanos, não vos conformeis. Quem aqui vem se conformando com a vida, com os pensamentos, com os sentimentos, com os comportamentos, com as atitudes, e que hoje tomou consciência de que precisa mudar e de que efetivamente decide mudar e que efetivamente vai agir para mudar. Porque a responsabilidade da mudança não é minha na sua vida. A responsabilidade da sua mudança na sua vida é sua. A responsabilidade pela mudança da sua família é sua. Olha o Neymar dizendo, Romanos 12:2 é para a vida toda, né, amigo? Meu Deus, toda vez. É fazer essa autoanálise em que eu tenho me conformado, que eu não tenho mudado a minha mente, que eu não tenho transformado a minha mente, que eu não tenho decidido fazer diferente. E não importa a idade que você tem. Não importa se é 40, 30, 20, 50, 70, 80, sempre há tempo de mudar. Sempre. Para você viver os melhores anos da sua vida. Então, que você tenha essa ousadia de transformar a sua mente, de deixar a sua mente livre, mas é aquela liberdade de filho de Deus. Não é livre a liberdade do mundo. É uma liberdade em podendo fazer isso ou aquilo, eu escolho aquilo que é vontade de Deus. A mente verdadeiramente livre é aquela que, podendo fazer isso ou aquilo, escolhe segundo o coração de Deus, em total obediência. Essa é a liberdade. Que Deus abençoe seu dia, a sua semana, que seja linda, que seja leve, que seja brilhante e que você reflita sobre isso e verdadeiramente mude, porque só você tem o poder de mudar.
Essa live não fica gravada no Instagram, oportunamente vai para outra plataforma, mas entre lá, comente, compartilhe, tá? Mande para as pessoas que você sentiu no coração de mandar. Que Deus abençoe a sua semana, o seu mês de agosto e que a sua mente jamais seja cativa. Que Deus te abençoe imensamente. Um beijo no coração. Fica com Deus. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.